Junto comigo o Cidade Alerta, presta atenção nessa história. Agora, 6h48, nós temos imagens de câmeras de segurança de criminosos que invadiram um prédio. Essa imagem aqui, ó, estão vendo? Esse criminoso está entrando pela janela de um prédio, centro de Londrina, Avenida Higienópolis, lugar movimentado. Agora, chama a atenção porque ele está ali, olhando para a câmera, invadindo o prédio, mas você fala assim, Buganza, mas é mais um caso de um condomínio sendo invadido, é mais uma sala comercial que os bandidos vão entrar para furtar. Tá bom. Agora, e se eu te disser que eles entraram pelo 13º andar do prédio, sem usar nenhum equipamento de segurança? Inclusive, para você ter uma noção melhor da altura de tudo isso, eu tenho ao vivo o Pedro, direto lá do local, da Avenida Higienópolis. O Pedro está mostrando para a gente, junto com o Lucas de Jesus, o nosso cinegrafista. Estão vendo a altura desse prédio? Ó? Olha só, tela para você, ao vivo, a imagem desse prédio no centro da cidade. E foi lá, do 13º andar, que esses criminosos conseguiram entrar pela janela. O Pedro está posicionado, Pedro, e você aí do local, você consegue dar uma noção melhor para quem está em casa dessa altura. Antes de eu ir com a reportagem, Pedro, fala para mim, passa ali mais ou menos, a gente pode colocar ali uns 20, 30 metros de altura, que esse bandido foi escalando até conseguir entrar, é mais ou menos isso? Daí para mais, Buganza. É um prédio que tem 16 andares, então esse bandido foi escalando pelo lado aqui até chegar no 13º andar. Quem tem labirintite, imagino que só de pensar, imaginar essa cena, já vai ter vertigem. Esse prédio fica na Avenida Higienópolis, entre a Goiás e a Pará. Então o ladrão foi escalando, a princípio sem nenhum tipo de equipamento, e chegou então até lá no alto, aproximadamente 30 metros para mais, onde conseguiu furtar vários equipamentos celulares de um escritório. E chamou a atenção pela ousadia dele, pela essa artimanha que acabou utilizando para acessar lá. Um perigo, poderia ter caído e um desfecho trágico aí, com morte, inclusive, porque é muito alto. Então chama atenção, é aquele tipo de coisa que só acontece em Londrina. Certeza que a gente acredita porque tem imagem de câmera de segurança. Vê junto comigo porque eu quero chamar a atenção de um detalhe dessa câmera. Pode encher a tela, o momento em que esses criminosos estão por ali, e o único detalhe que a gente consegue verificar é que no momento em que ele vai mudar ali a câmera, mexer, e quando ele está andando, é que ele está com luva na mão. Esse bandido, ele está usando luvas, então provavelmente ele pensou antes, bom, vou ter que escalar, vou levar uma luva para eu não escorregar, algo assim, mas a informação que a gente tem da polícia é que ele não usa nenhum equipamento de segurança. Estão vendo a luva na mão dele ali, ó? Ele está de luva o tempo todo. E 2 bandidos entraram então nesse prédio. A gente tem reportagem completa com o Lamartine Cortes para contar esse caso pra gente, na tela do Cidade. O prédio fica numa das principais avenidas da cidade. É uma área nobre, movimentada e aparentemente segura. Mas os criminosos fizeram aqui o que muita gente custou a acreditar. Durante a madrugada, eles invadiram o prédio que tem 17 andares. Mas isso não foi feito por uma das portas de acesso. Os ladrões simplesmente escalaram as paredes até os escritórios mais altos. A câmera de segurança flagrou o momento em que um dos bandidos entrou pela janela. Ele aparenta tranquilidade, olha para a câmera e depois vira o equipamento. O detalhe é que esta sala que você acabou de ver na invasão fica aqui no 13º andar, ou seja, são quase 40 metros de altura, o que aparentemente não assustou nem um pouco os criminosos. Eles circularam pelas salas, foram flagrados por outras câmeras, mas em nenhum momento acessaram o saguão onde ficam os elevadores para não correr o risco de fazer o alarme do prédio disparar. A Giovana trabalha em um dos escritórios. Ela foi a primeira pessoa a ver que algo de errado tinha acontecido, logo quando chegou para trabalhar. Quando eu cheguei e vi que as coisas estavam mexidas, achei que era até alguém que trabalhava aqui com a gente, que às vezes estava procurando alguma coisa. E aí, assim que eu liguei para o meu gerente e vi que as câmeras estavam viradas e estava tudo muito bagunçado mesmo, eu percebi que alguma coisa de errado. Quando os criminosos invadiram as salas, eles estavam de mochilas. Depois de furtarem vários equipamentos, colocaram tudo nas mochilas e saíram pelo mesmo lugar por onde entraram,
descendo os quase 40 metros de altura. A gente fica chocado, até agora fica pensando, será que é possível isso acontecer de novo, né? Pela facilidade que eles fizeram isso, escalar um prédio de 17 andares, tá chegando, acessando tão facilmente, a gente fica com medo, né? Agora 18h53, para você que está acompanhando o Cidade Alerta, para você que está chegando agora, a gente está mostrando uma câmera de segurança mostrando um caso de bandidos que conseguiram subir 13 andares pelo lado de fora do prédio para conseguir fazer isso aqui, ó. Entrar pela janela e levar ali computadores, outros objetos de segurança. Agora, para a gente que está acostumado a cobrir esse tipo de caso, chama atenção uma coisa. Por que ele ia entrar pelo 13º andar e não pelo segundo, por exemplo? Pelo terceiro, pelo quarto? Por que ele subiu até lá? Não parece letra dada? Não parece alguma informação que ele já tinha de, ó, você sobe no 13º que lá você vai conseguir levar bastante coisa, tem objetos de valor, parece que ele tinha informação privilegiada, né? Com certeza nesse caso, e a polícia vai investigar. Agora, 18h54, eu tenho ao vivo aqui comigo o Leandro Santos. Obrigado mais uma vez pela sua participação, tá por estar com a gente. O nosso especialista em segurança, o Leandro Santos. O Leandro estava acompanhando as imagens, né, Leandro, da invasão desse criminoso. Na parte da tarde você já conversava comigo e a dica que eu quero trazer para quem está em casa, né, mora em apartamento, tem como a gente evitar isso, Leandro? Ter ali um passo a passo no nosso dia a dia para não virar vítima desse criminoso, como a gente viu nas imagens. Boa noite para você e obrigado por atender a nossa equipe. Boa noite, Buganza, agradeço, muito obrigado. Veja, segurança envolve processos, procedimentos, falamos sempre disso que é prevenção, né? Primeiramente, na forma de invadir, na intrusão, sensores ativos, sensores simples, com custos pequenos, geram um alarme, geram um evento, uma sirene, que o deixa incomodado, né? Quebra o algoritmo do criminoso e com isso ele já percebe que tem uma resistência ao acessar. E também, numa segunda linha de ação, os escritórios, né? Pequenas janelas e portas com sensores também de portas e janelas, para que assim que o criminoso tente ou arrombe a porta, também gere um evento, tanto numa central específica, quanto também na sirene, que vai dissuadir. Ou seja, são prevenções com custos pequenos que geram realmente uma quebra do algoritmo criminoso. Certo, Leandro. Eu tenho, acho que com um custo até menor e mania que a gente tem de fazer no dia a dia que não faz, né? A maioria das janelas, seja em casa, seja em escritório, seja numa sala, às vezes ela vem com uma travinha, né? Por exemplo, se é uma janela de puxar, aquela janela de puxar, você desce a janela e fecha a trava. Se é aquela janela de correr, você corre a janela, ela vem com uma travinha ali na parte de trás. Então, talvez uma coisinha simples, mas que a gente não vai imaginar que um criminoso vai subir pelo 13º andar. Mas como a gente está vendo na imagem, talvez seja um processo que a gente tem que incluir também no nosso dia a dia. Com toda certeza, o criminoso ele estuda diversas formas de atuação e ele analisa o ponto mais fraco de ação. É o que você mesmo falou, Buganza. Quer dizer, se ele não tem nenhum sistema onde uma presilha simples ou um cadeado, é evidente para ele é a forma mais fácil. E mesmo se você tiver, ele vai tentar um arrombamento. Mas caso a gente tenha também a percepção de pequenos investimentos, custos muito pequenos, que sobressaem um pouquinho do dia a dia, já são ótimos para que a gente trate aí e contribui com a segurança pública pela medida preventiva. É isso mesmo. Tá certo. Para a gente fechar, Leandro, o Leandro, para você que está acompanhando Cidade Alerta, ele faz todo um trabalho de análise, é especialista em segurança e aí ele levanta dados também para conseguir fazer esse trabalho de levantamento. Tem crescido esses furtos do pessoal entrar pela janela, de subir, de escalar um prédio como esse para conseguir entrar? Isso tem crescido em todo o país? Você que faz levantamento também em São Paulo, participa do Jornal da Record, né, com informações nesse sentido. Em São Paulo, não sei se você já fez algum levantamento ou aqui na nossa região, se esses casos têm crescido, Leandro? Nós tínhamos um número muito maior em relação a intrusões por perímetros ou escalamentos, né, enfim, janelas. Isso reduziu pouco, ainda continua. A engenharia social aumentou, que é a arte de ludibriar, né, profissionalizou, né, o crime, utilizando a porta de acesso principal, justamente ganhando sutilidade, mas existe um equilíbrio, né, entre essas invasões perimetrais, por meio de arrombamentos, e a engenharia social, que vem crescendo também. Tá certo, Leandro. Obrigado mais uma vez pela sua participação e pela parceria. Tamo junto. Muito obrigado, Leandro. Eu agradeço. Tá certo, Leandro, sempre participando com a gente para ajudar você que está em casa, porque como a gente trouxe, né, na semana passada, vocês viram a chamada carona, o efeito carona, os criminosos entrando no condomínio,
né, conversando com você como se fosse um morador. Isso tem aumentado muito aqui em Londrina. Buganza, o que é o efeito carona? Por exemplo, você está chegando no prédio, né, você passa ali a tag ou você passa digital, né, e aí você abre a porta. Logo atrás de você vem uma pessoa bem vestida e tal, fala, oi, tudo bem, como é que você está, tal, vai entrando. E muitas vezes a gente não imagina que é um criminoso ou uma criminosa. A gente acha que é morador também. O que você faz na inocência? Puxa a porta e deixa, né, o bandido passar. Está liberando a entrada para ele. Fecha aquela primeira porta, vai na segunda, pega ali a tag ou digital, abre também e fala, boa noite, tudo bem e tal. Né, a pessoa fala, oi, boa noite, tudo bem, eu sou ali do 13º, esqueci minha tag ali, obrigado e tal. Efeito carona. Entendeu? Você libera a entrada para o bandido. Isso que o Leandro disse que está crescendo. E a gente trouxe ele para falar como evitar isso, seguindo os protocolos, com certeza, e sempre desconfiando, perguntando, não sendo chato, mas perguntando, de qual andar que você é? Sou do 4º andar, beleza. Chega no porteiro e fala, é do 4º mesmo? Eu vi uma mulher subindo, tem uma moradora no 4º andar? E o porteiro vai falar, não tem moradora no 4º andar. Lá está vazio o apartamento, entendeu? Tentar ajudar a seguir o protocolo. E nesse caso, como o Leandro falou, para a gente fechar, seguir o protocolo ali também, travinha, sensor, porque a gente não vai imaginar, mas o bandido hoje em dia sobe no 13º andar para conseguir entrar, né?